Paz, meus irmãos, que a bondosa mão do Senhor possa estar presente com sua vida esta noite, nesse momento que juntos estamos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Esperamos em Deus que você tenha tido um dia abençoado sob os cuidados do Senhor. E agora, nesse momento de estudo bíblico doutrinário, eu e você juntos possamos estar relembrando e aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, do Senhor nosso Deus, tá bom? Nós queremos dar as boas-vindas a todos os amados irmãos, quem sabe amigos e pessoas que nos acompanham nesse momento de estudo bíblico doutrinário. E sempre oramos a Deus para que esse momento de quinta-feira seja um momento gracioso em que Deus possa acrescentar ao nosso coração sua palavra cada vez mais, trazendo edificação, esclarecimento, relembrando muitos assuntos da palavra do Senhor que nós, o povo de Deus, precisamos constantemente estarmos sendo alimentados e revendo muitos assuntos no âmbito da nossa fé. Então, as quintas-feiras é um encontro por demais importante também, semelhante a outros dias da semana, bem como o domingo, o qual nós, mesmo nessa situação em que nos encontramos, atípica, nós sempre devemos estar como povo de Deus, reunidos para ouvirmos a pregação da palavra, os ensinos, para que possamos continuar alimentando a nossa fé. Louvado seja Deus, porque nós estamos nesse tempo de privilégio dos canais virtuais que nos possibilitam também estarmos transmitindo reflexões, mensagens de uns para com os outros, liderando o rebanho do Senhor Jesus para que possamos continuar alimentando a nossa fé. Então, aos amados irmãos que a partir de agora estão conosco, nós queremos dar as boas-vindas a você, tá bom? Queremos que você esteja sintonizado conosco no estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos relembrar um assunto muito fácil, bastante conhecido nosso, assim entendemos. Nós vamos falar um pouco sobre a fé como dom de Deus, tá certo? Então, quinta-feira passada nós conversamos um pouco sobre a predestinação, a eleição, a escolha de Deus. Quem assistiu pode lembrar que nós tocamos um pouco sobre esse assunto, que é o assunto central da fé cristã. Então, como é um encontro doutrinário nas quintas-feiras, como é da natureza do nosso encontro, todas as quintas, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fé como um dom de Deus, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a orientação de Deus para esse momento de estudo. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por estarmos juntos mais uma vez, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos acompanha nesse estudo doutrinário. Pedimos a tua direção e a tua bênção, Senhor. Obrigado por esse dia, por ter cuidado de nós, de nossas famílias. E agora que a igreja do Senhor se reúne nesta quinta, seja o número que for, Deus, que estejamos juntos sempre, atinados e alinhados com a tua vontade e com a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, nos ajude agora nesse momento. Nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos corações, o nosso entendimento para conversarmos e estudarmos esse assunto. Em nome de Jesus, mais uma vez oramos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Olha, nós queremos utilizar o texto bem conhecido de todos nós, Efésios capítulo 2. É um texto que nos fala, essa é uma carta maravilhosa, porque nos fala da escolha, da redenção de Deus, da eleição do Senhor para com seu povo. É uma carta maravilhosa, certo? Que nos fala justamente sobre a salvação pela graça de Deus. E nós queremos utilizar justamente ainda o capítulo 2, versos 8 e 9 dessa carta, para nós fundamentarmos nossa fala hoje, que é a fé como dom de Deus, tá bom? Então eu vou ler aqui Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, nos diz assim a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9 diz assim para nós: não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. O verso 8, ele é bem enfático quando iniciamos nossa leitura, dizendo que
a salvação vem de fato pela fé. E isso é dom de Deus, ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, irmãos. Olha, nós vivemos uma época, né, em que foi batizado o termo inglês, fake news, né? Todos nós conhecemos essa expressão, e parece que é uma expressão criada pelo presidente atual dos Estados Unidos, e de tal forma que pegou esse negócio de notícias falsas, não é isso? Então, o fato é que essa expressão fake news, ela, por mais que tenha sido criado pelo presidente americano atualmente, mas as falsas notícias sempre existiram, desde que o mundo é mundo, todos nós sabemos, né? Quando nós começamos a ler a história da queda, da redenção, sabemos que tudo tem, de fato, sua base, no sentido de rebeldia e do erro que entrou no mundo, tem a ver com o evento lá do Éden da queda, né? Então, o foco da falsidade, certo? Sempre nós nos reportamos justamente à história da queda da humanidade, que está registrada aí no livro do Gênesis, que todos nós, com certeza, conhecemos já esse fato, né? Esse fato. Mas nós trazemos um questionamento inicial para todos nós refletirmos como início da nossa conversa. Se alguém nesse momento chegasse para você e dissesse assim: olha, o quarto da tua casa, ou um dos quartos da tua casa está pegando fogo. Alguém viesse de fora, batesse na sua porta agora e te desse essa notícia. Você em casa, e alguém te desse essa notícia, o que você diria? Bom, com certeza isso chamaria sua atenção, né? Mas se você tivesse certeza que você tem os olhos fixos em todos os cômodos da sua casa, você tem toda a certeza do que está acontecendo dentro da sua casa nesse exato momento, você acreditaria nessa mensagem que lhe é dada agora por alguém que certamente bateu em sua porta? É uma história de suposição que a gente está criando agora, né? Então, o fato de você acreditar ou não nessa afirmação de alguém que nos surpreende, vai dizer se de fato nós temos a disposição necessária para checar as informações, se essa informação ela é verídica ou não, certo? Por que nós usamos isso como pergunta? Certo? Se alguém batesse na sua porta nesse exato momento e dissesse: um dos cômodos da sua casa está pegando fogo, você dentro da sua casa, certamente você de pronto, de imediato, iria checar ou iria duvidar se de fato essa colocação de alguém tem sustentação, né? Por quê? Justamente porque você não vê elementos de provas de que essa afirmação é verdadeira, certo? Então, quando nós acreditamos em algo, nós costumamos, certo, empreender todos os elementos que são necessários para que nós, de fato, confirmemos que a nossa crença, ela tem base, certo? Ela se sustenta. Essa é que é a verdade. É como alguém que faz o planejamento do empreendimento na vida. Suponhamos alguém que vai construir. Então a pessoa faz o planejamento, né, para investir naquele empreendimento, naquele negócio, certo? E por fazer esse planejamento e tentar empreender esse negócio, ele passa a acreditar que de fato o seu negócio vai dar certo. Vai dar certo. Então, irmãos, quando o assunto é a fé como dom de Deus, nós podemos tratar desse assunto, acreditar que esse assunto, ele vem como dom de Deus para as nossas vidas, mas a partir do momento que esse dom de Deus entra em nossa vida, em nosso coração, nós começamos a ter elementos comprovatórios de que de fato nós recebemos esse dom da parte de Deus, e todos aqueles que de fato começarem a pedir razão desta fé que há em nós vamos com certeza evidenciarmos com provas
de que, de fato, nós recebemos da parte de Deus esse dom chamado a fé, certo? Então, o texto que nós acabamos de ler é um texto que nos diz claramente que quando o assunto é dom relacionado à fé, esse dom, ele é, o nome já diz, né? Dom é dádiva. É algo que veio de Deus para o nosso coração. É uma dádiva, veio da parte de Deus. Então, primeiramente, nós temos que entender que essa fé, ela é o que o texto próprio nos diz, é um dom. Se é dom, não é buscado, não é comprado, mas apenas recebido da parte de Deus. E uma vez sendo dom, Deus, que é aquele que deu esse dom, ele também coloca em nosso coração as evidências, certo? Nós carregamos em nossa vida prática as evidências de que essa fé, que é o dom de Deus que nós recebemos como filhos de Deus, elas são evidenciadas. Existem provas contundentes de que, de fato, esse dom que nós recebemos veio da parte de Deus. E não é nada construído pelas nossas obras, certo? Ou qualquer tipo de orquestração da nossa parte para que possamos dizer, eu tenho a fé. Eu tenho a fé porque eu busco. Eu tenho a fé porque eu faço isso e eu faço aquilo. Então, constantemente, nós observamos, nos deparamos com pessoas que dizem assim, olha, eu tenho fé, eu não sou crente, eu não sou cristão, mas, aliás, eu não sou crente, né? Cristão, as pessoas se consideram cristãs, mas quando se fala crente, aí muitos dizem assim, ó, não sou crente, tá? Mas eu sou cristão também. Então, como nós podemos, de fato, alinhar essa expressão de uma pessoa que não é crente, mas ao mesmo tempo diz que é cristão, né? Então, é uma coisa muito interessante que a gente precisa conversar. Por quê? Porque tem pessoas, eu e você certamente conhecemos pessoas que dizem assim, olha, eu não vou para a sua igreja, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não sou crente como você é, mas eu tenho fé, entendeu? Eu tenho fé. E aí, o que é que você vai dizer a essa pessoa que diz assim, olha, eu não leio a Bíblia, não vou à igreja, não tenho uma vida religiosa, mas sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de fé, entendeu? Então, nós como crentes, como nós podemos ver essa expressão dessa pessoa que diz que não é cristã, aliás, não é crente, mas é uma pessoa de fé? E isso é interessante nós conversarmos e pensarmos sobre isso, meus irmãos, porque muitos, de fato, ficam querendo, assim, titubeando, duvidando se, de fato, esse negócio de ter fé é só coisa dos crentes, de repente a pessoa que não é crente também tem fé, né, e tal. Então, paira uma dúvida, quem sabe uma nuvem de dúvida sobre essa questão quando as pessoas chegam a nos enfrentar e dizer assim, olha, eu não sou crente, mas eu sou uma pessoa de fé, eu tenho fé também. Então, o que você diria diante dessa questão, dessa afirmativa de muitas pessoas que usam essa expressão diante de você e diante de nós, né? Veja só, Martinho Lutero chegou a dizer assim, meus irmãos, que muitas pessoas dizem, eu tenho fé, mas não sabem o que essa expressão envolve, certo? Quando a pessoa diz assim, eu tenho fé, elas não têm a dimensão e a compreensão suficiente para discernir que essa expressão, eu tenho fé, exige muito mais do que as pessoas imaginam, entendeu? Então, muitos quando usam essa expressão, de fato, como diz Martinho Lutero, né, não sabem na prática o que está envolvida essa expressão. Então, isso é uma coisa para nós pensarmos e refletirmos nesse exato momento em relação a isso. Então, eu quero que você pense comigo sobre alguns passos que podem nos levar a detectar, de fato, quem de fato tem esse dom, essa fé como dom de Deus, para que a dúvida seja tirada do nosso coração. Quando alguém diz assim, eu tenho fé, mas mesmo não sendo crente, mesmo não indo para a sua igreja, mesmo não lendo a Bíblia, mas eu tenho fé também, eu sou uma pessoa de fé. Então há uma confusão também,
para muitas pessoas, uma coisa é você ter uma confissão positiva, certo? Eu tenho fé e tal, pense positivo e faça assim e tal, que vai dar certo e tal. Tem muitas pessoas que têm uma estima muito alta, têm uma confissão positiva muito elevada, certo? E confundem autoestima, confissão positiva com fé. Há uma certa, como se diz, mistura, uma confusão em relação a isso. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que conversar sobre isso, porque se as pessoas que não são convertidas, de fato, têm fé também, então nós vamos cair sempre naquilo, vamos estar tentados a concordar com o grande conceito universalista, que vez por outra eu converso isso com vocês, né? O universalismo sempre prega que todos são filhos de Deus, todos têm fé e todos vão morar no mesmo lugar, certo? Não interessa a trilha. No topo da montanha, lá é a glória de Deus. Deus está lá no topo da montanha. Todos nós estamos embaixo da pirâmide. E todos nós podemos subir nessa pirâmide até esse topo onde mora Deus, né, que é o céu. Você pode ir por qualquer trilha, qualquer trilha. Necessariamente você não tem que ir pela fé dos cristãos, você pode ir pela fé do muçulmanismo, né, alguns dizem, você pode ir pela fé do espiritismo, você pode ir pela fé do budismo, né? E quem sabe outros ismos aí da vida, você pode se enveredar por essa trilha e chegar lá. Então esse é um conceito que o universalismo sempre tem pregado. Deus é Pai de todos, as trilhas são diferentes, mas no final todos nós vamos estar lá nessa morada com Deus. Esse é um conceito universalista que eu sempre tenho conversado com os amados irmãos aqui na igreja. Então se isso for verdade, então do que adianta nós, os cristãos, fazermos toda uma diligência de vida aqui, ida para a igreja, estarmos juntos em comunhão, lendo a palavra, orando, sempre estarmos atinados aos ensinos das Escrituras. Para que todo esse sacrifício e todo esse empenho? Se no final, aqueles que não fazem nada disso vão estar lá no céu também conosco, né? Então, olha, quem está certo? O que a Bíblia fala em relação a isso? Nós temos que observar. O que a palavra de Deus nos ensina? Quais são as boas afirmações bíblicas e teológicas quando o assunto é a fé como dom de Deus? Nós temos que observar isso. Então nós queremos fazer algumas considerações. Nós não vamos nos demorar muito hoje no estudo, assim penso. Mas algumas considerações nós temos que ter de início na nossa fala. A primeira delas é que a fé genuína é uma operação divina no coração, certo? Não é o que eu acho. A fé não pode ser confundida como uma confissão positiva ou como um estado de autoestima, nada disso. Não podemos confundir essas coisas. Fé genuína é uma coisa que vem do alto de Deus, é um dom de Deus, infundido no coração do homem pecador, pela operação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. O crer na palavra que nos é pregada. É assim que a coisa acontece, certo? Então Deus, ele age de forma coerente, ordenadamente, pelo seu Espírito e pelo poder da sua palavra, pela eficiência da pregação do Evangelho de Cristo Jesus ao nosso coração. Então, mediante isso acontece com a vida dos eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor. Somente os escolhidos da parte de Deus vão de receber essa fé como dom de Deus, certo? E esse dom de Deus não pode ser confundido de forma alguma com autoestima, com confissão positiva, outra coisa qualquer que as pessoas entendam ou venham achar que seja. Então, na realidade, não é isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos considerar, como fala inicial, em relação à fé como dom divino, o dom de Deus, é que a fé genuína é uma operação divina do Senhor no coração do homem. Então, começa por aí. É dom de Deus, não é buscado, não é o que eu acho. Temos que deixar isso bastante claro de início. A segunda coisa, irmãos, como considerações iniciais, é que a fé serve de instrumento da justificação, certo? Pode olhar que o texto que nós acabamos de ler de Efésios capítulo 2 aqui, ele está entremeado. Essa expressão fé, ela está no contexto de justificação. Quem pode ter a fé genuína como dom de Deus? Aqueles que foram eleitos por Deus, foram chamados, justificados e serão glorificados. É isso que nós temos constantemente estudado e batido nessa tônica sempre
com os queridos irmãos nos assuntos doutrinários, tá certo? Então a fé ela serve como um instrumento de justificação aqui, certo? E quem é que faz isso? É Deus. Deus é quem trabalha essa fé como elemento mediador nesse processo de salvação, né? Aliás, nesse desenvolvimento da linha da fé, que começa com a eleição da parte de Deus, e nós vamos caminhando no desenvolvimento da nossa santificação, no exercício da nossa fé, certo? Fé viva, e ela há de ser compensada e glorificada, certo? No final, no outro extremo, no ápice da redenção e da aplicação dessa redenção de Deus no nosso coração, chama-se a glorificação, que é a recompensa dos eleitos de Deus no final. Nessa caminhada de luta de fé, o final é a recompensa eterna que a palavra de Deus nos apresenta. Então, isso aí são uma linha do tempo, que a gente pode dizer de certa forma, em que nós chegamos a esse ponto final que é chamada a glorificação. Então, nesse meio, nessa caminhada dessa linha do tempo de Deus, a fé aí está inserida como dom de Deus, certo? Então, a segunda coisa. A terceira coisa, irmãos, é que a fé nos faz uma nova criatura em todas as nossas faculdades. Então, a pessoa não pode dizer assim, olha, eu tenho fé, certo? Eu sou uma pessoa de fé, mas como é que a pessoa pode dizer, não, eu sou uma pessoa de fé, mas anda com a vida do jeito que quer andar, não é? Você observa que ela diz que é uma pessoa de fé, mas é uma pessoa que anda com uma vida muito preguiça, né? Seus círculos de amizade são com pessoas que não temem a Deus, certo? Então ela não tem seus critérios, não tem uma vida de prudência, de sabedoria, de pureza, não luta para ter uma vida diferenciada, né? Então, a sua mente, você nota que a mente, as palavras, o pensamento, o comportamento não é de fato de uma pessoa que nasceu de novo. Ora, irmãos, Paulo diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Então, será que essas pessoas, de fato, elas têm demonstrado na prática do dia a dia que elas nasceram de novo, que elas são uma nova criatura? Então, essa é a pergunta. E isso tem que ficar notório. Se de fato nós aqui uma força representativa de expressão, mas se nós de fato demonstramos que somos uma nova criatura, todos os nossos sentidos, ciclo de amizade, o que nós pensamos, falamos, como nos comportamos, como nos vestimos, como comemos, como bebemos, tudo isso tem que evidenciar o quê? A glória de Deus. Não é isso que o texto diz? 1 Coríntios 10, 31, se não me falha a memória. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo o que para a glória de Deus. Então, se eu estou comendo dessa forma, escandalizando, se eu estou pecando pela gula, pela bebida, se eu me deleito em piadas picantes, se eu estou na roda sempre dos escarnecedores, me deliciando com aquele diálogo mundano, carnal, rindo com piadas indecentes, alimentando a minha vida, seja pela vida rede social ou de qualquer outra forma, estou de alguma forma alimentando, batendo palmas a esse tipo de comportamento ímpio, eu tenho que reavaliar se de fato eu estou me identificando como uma pessoa que recebeu o dom de Deus, como uma pessoa que de fato nasceu de novo. É possível, irmãos, que pelo descuido nós estejamos tendo um comportamento de conivência com a vida ímpia, com coisa que não agrada a Deus. Pastor, isso é possível acontecer com o crente? Sim, claro. Se o crente deixar de crescer, de orar, de se alimentar das boas coisas, é possível que ele esteja dando o lapso de que está alimentando a sua vida com coisas ímpias, e não com algo saudável, que é bom para a sua alma. É possível que ele esteja dando brecha para que a sua vida possa estar sendo ofuscada. Se ele nasceu de novo, mas ele não está
deixando com que a sua vida brilhe, né, diante dos homens. Ele não está demonstrando que é a luz do mundo. Ele não está pronto a temperar, a preservar. Não, ele está muito mais a se tornar uma pessoa insípida. Então, irmãos, olha, nós precisamos atentar para isso. Eu e você temos o perigo, corremos o risco de, desculpe, de se uma vez nos descuidarmos dessa realidade, se uma vez nos descuidarmos dessa realidade, nós corremos o risco de perdermos o brilho que a palavra de Deus nos oferece, que devemos transparecer, tá certo? Então, a terceira consideração inicial é justamente isso. A fé nos faz andarmos como uma nova criatura em todas as circunstâncias de nossas vidas e nas nossas faculdades, nos nossos entendimentos, sentimento, comportamento, no pensar, no sentir. Então, tudo isso deve estar envolvido com os aspectos que demonstram que, de fato, nós recebemos essa fé como dom de Deus, tá bom? Então, a primeira grande consideração que nós queremos fazer com os irmãos essa noite aqui, quando o assunto é fé como dom de Deus, é que a fé nunca se manifesta isolada do indivíduo justificado, certo? Então, se nós formos justificados em Cristo, essa fé não pode ser algo separado, ou então ela jamais pode ser uma possessão de uma pessoa que é descrente, de uma pessoa que não foi justificada, de uma pessoa que não nasceu de novo. Ela pode até dizer que tem fé, mas uma coisa é eu falar de boca, outra coisa é no dia a dia eu demonstrar que eu sou uma pessoa que sirvo a Deus. Não é que eu sou perfeito, mas que eu luto, eu sofro para ser um cristão. Em meio às minhas batalhas e lutas pessoais e de convívio, as pessoas têm que notar que eu estou lutando sempre para poder buscar e fazer a vontade de Deus constantemente. E isso nós não podemos, nós não vemos isso na vida das pessoas ímpias. Elas podem até dizer que, de fato, meus irmãos, há uma grande diferença aí do querer e do ser na vida prática, entendeu? Então, a fé, em primeiro lugar, guarde isso. A fé nunca se manifesta isolada do indivíduo justificado. Então, se nós somos justificados em Cristo, então nós carregamos essa fé como dom em nossas vidas. E isso aí vai, de fato, caracterizando e nos diferenciando daqueles que apenas dizem, eu também tenho fé, mas na vida prática nós sabemos que eles são pessoas devotadas muito mais a práticas pagãs, coisas estranhas à palavra de Deus, a adoração de outras coisas e não do ser de Deus. Então, a gente começa por aí, certo? Olha, as boas obras, elas acompanham a fé, certo? E esse dom, e essa fé como dom de Deus, todos nós sabemos que ela demonstra que ela é uma fé viva, regenerada, que é do coração do povo de Deus. Como? Pelas nossas obras. Certo? Olha, Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim, a palavra de Deus, olha, para eu e para você. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ok? Então nós observamos, se temos essa fé como dom da parte de Deus, nós devemos viver dia a dia para demonstrar que essa fé, de fato, ela é o quê? Ela é viva. Como é que nós demonstramos que a nossa fé é viva? Pelas nossas obras. Isso aí todos nós sabemos constantemente. E nós fazemos boas obras porque nós já recebemos o dom da fé que nos salvou em Cristo Jesus. É diferente de você fazer as boas obras tentando ganhar a salvação em Cristo Jesus, certo? Então não é inverter. Como na igreja, na Idade Média, era muito pregado isso, né? E ainda hoje esses ensinos são pregados por algumas religiões do mundo, né? E por aqui ao nosso redor nós temos pessoas que ainda continuam com essa crença de que, de fato,
as obras são elementos essenciais para a salvação. Você e eu sabemos que esse ensino não caducou, não se perdeu no tempo, ele continua aí, certo? Sendo evidenciado, mesmo de forma enganosa, mas sendo evidenciado na vida de muitas pessoas. Vamos fazer boas obras e tal, vamos ser caridosos e tal. E a gente sente que as pessoas fazem isso como um ar de que isso é extremamente necessário para se ganhar a vida eterna, entrar no reino de Deus. Só que é o contrário, a Bíblia não diz isso, né? O que vem primeiro é a fé como dom. E as obras se seguem, certo? E as nossas obras, elas de fato apenas evidenciam que nós recebemos a fé viva e verdadeira como dom da parte de Deus. Não é invertido. Primeiro a fé como dom. E as nossas obras agora se seguem como sendo ações necessárias para demonstrar que nessa nossa fé, ela de fato ela é viva e não morta. Daí porque Tiago nos diz isso aí, né? O texto de Tiago, capítulo 2, versículo 26, certo? Então, quando o assunto é fé, irmãos, como dom, nós sabemos que tem havido muitos debates, né, sobre a fé e seus tipos, de tal forma que muitas pessoas têm até dúvidas, e foi o que eu falei no início, tem muitas pessoas que incorrem, ficam assim pensativas, puxa, fulano não é da igreja e tal, mas é uma pessoa de fé e tal, né? Então, olha, você preste bem atenção que a Bíblia diz sobre esse assunto, viu, irmãos? Vamos prestar bem atenção sobre isso, porque é a Bíblia quem fala, não é o que eu acho, não é o que as pessoas dizem, é o que a Bíblia nos diz. Então, se a Bíblia fala, a Bíblia é o quê? É a vontade de Deus inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia toda ela é inspirada. Então, tudo que a Bíblia nos fala, nós devemos crer como sendo, de fato, a voz de Deus falando. Então, não é a minha opinião, não é a opinião de um grupo de pessoas, de um concílio, seja lá o que for, não. Deus nos fala pela sua palavra. Então, se a Bíblia nos diz que a salvação é pela fé, e a fé é um dom de Deus, certo? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ah, eu sou regenerado, eu vou para o céu porque eu faço isso, faço aquilo. Não. É o que a Bíblia diz, está aqui o texto. Então, abra a Bíblia, evangelize, fale desse texto com naturalidade e com simplicidade. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é sempre mostrar na Bíblia. Então, se a pessoa quiser contestar, ela vai contestar o que a Bíblia diz. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ela vai resolver esse negócio com Deus. Entendeu? Agora, não é moralmente legal eu e você acharmos e criarmos dúvidas quando as pessoas começam a dizer que também têm fé, mas você sabe que elas têm uma vida devotada, uma prática muito mais pagã e estranha às Escrituras, e você ficar com dúvida, de repente, ela tem essa fé como dom. Irmãos, quando nós recebemos o dom da fé, nós iniciamos uma caminhada de mudança. A partir do momento que o Espírito Santo converte a mim e a você, começa a acontecer, certo? Uma linha de mudança em nossas vidas, para que a nossa vida vá se tornando cada vez mais próximo à imagem de Cristo. Esse é o propósito. Entendeu? Isso é comigo e também aconteceu com você. Dia a dia nós estamos em nossas lutas e batalhas pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e nos ajude a melhorarmos cada dia e a cada instante. Por quê? Porque esse é o processo natural. Quando recebemos a fé como dom, Deus começa a trabalhar isso em nossas vidas. E eu e você temos o dever de, como filhos, sermos obedientes ao que a palavra de Deus nos expõe. Então, há muitas dúvidas quando esse assunto é ventilado, é conversado. Tem pessoas que ficam com dúvida devido a afirmações que se ouve aqui e acolá. Mas Cristo nunca deixou nenhuma confusão em relação a esse assunto, certo? O fato é que ter fé é crer, e crer é ter fé. É isso que a Bíblia nos diz. E tudo começa justamente com a manifestação do amor de Deus para com as nossas vidas. João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que acredite, que abrace, que ame, que viva por isso, certo? Tenha
a vida eterna. Todo aquele que nele crê, que acreditar, que tem a fé que de fato Deus nos amou. E a prova grande que Deus nos amou foi dando seu Filho para morrer por nós. Então é simples assim, a palavra de Deus nos fala essa grande realidade. Então o verbo ali, amor, é um efeito de Deus no passado, né? Mas com seus resultados no presente. Isso é maravilhoso. As ações de Deus feitas no passado, completa, certo? Sem dar brecha para nenhum complemento humano, Deus agiu assim. Amou e deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem vai crer? Aqueles que nasceram para crer, aqueles que são eleitos de Deus e que receberam esta fé como dom de Deus. Esses sempre, os eleitos de Deus, hão de crer nessa palavra, nesse dom de Deus, certo? E jamais negará, porque a Bíblia nos diz isso. Então, qual o supremo propósito, ou qual é o objetivo final, ou os objetivos da fé como dom de Deus? É outro ponto que a gente quer ressaltar aqui com os irmãos. Olha, o objetivo da fé final como dom de Deus para todos nós é a pessoa de Cristo, certo? Cristo é o autor e consumador de quê? Da nossa fé. A Bíblia nos diz isso. Então, se nós recebemos essa fé como dom de Deus, o propósito é nos tornarmos à semelhança de Cristo, certo? E chegarmos no reino de Cristo. Nós já fazemos parte dele, certo? Pela fé, pela certeza. Mas o objetivo é justamente isso, né? O supremo propósito dessa fé como dom é sermos a semelhança da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos levar a estarmos com Cristo, morarmos com Ele e nos assemelharmos a Ele. Porque a Bíblia nos diz claramente isso. Quando nós formos ressuscitados e recebermos um novo corpo, então teremos um corpo incorruptível, um corpo glorificado, e aí sim seremos semelhantes a Cristo. Por quê? Porque Cristo, apesar de ter descido à sepultura, ele não teve o seu corpo contaminado pelo pecado, a morte não o venceu, ele não tinha pecado na sua natureza, certo? Então, nós só chegaremos a esse estado de perfeição, de pureza, e de um corpo sem pecado, como foi o corpo de Cristo, quando de fato nós recebemos da parte de Deus essa glorificação do nosso corpo. Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, certo? Então, caminhando mais um pouco mais para a gente irmos para o final do nosso estudo, da nossa conversa doutrinária, nós temos que entender que Cristo ele fez asseverações bíblicas com relação à fé como dom da parte de Deus. Eu quero que você leia comigo em João, no capítulo 6, no verso 37, a palavra de Deus diz assim, irmãos. Você que está acompanhando aí, ou fazendo algum tipo de anotação, depois você pode também acompanhar essa nossa fala doutrinária sobre a fé como dom de Deus. Mas o verso 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. João 6, verso de número 37, nos diz assim a palavra de Deus. Olha, no capítulo 3 desse mesmo livro de João, certo? Do Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 18, nós lemos assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, essa crença aqui, irmãos, a gente pode dizer assim, a fé como dom de Deus. Aqueles que recebem essa fé como dom de Deus hão de crer em Cristo Jesus e jamais serão condenados, porque esta é uma garantia da parte de Deus. Quem nele crê não é julgado, quer dizer, não é condenado, certo? O que não crê já está julgado, já está condenado. Mas esse
que não crê é de fato aqueles que nasceram de fato para não crerem. Elas viverão e morrerão na sua incredulidade. E se morrerem assim nesse estado, de fato essas pessoas já estarão julgadas, certo? Pela tese profética daquele grande dia do julgamento. Essas pessoas aí vão se resolver com Deus. Mas a gente vai pelo que a Bíblia diz. O crer é o passo para estarmos com Deus seguros nessa caminhada cristã de luta e naquele grande dia não recebemos da parte de Deus aquela ira do Cordeiro que está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, ou o contrário desse texto. Então, quando as nações, sobretudo as nações ímpias, receberão a detonação da ira do Cordeiro de Deus. Cristo não mais se apresentará como Cordeiro misericordioso, perdoador, como é nos nossos dias. Mas aquele grande dia que Apocalipse nos diz, nós veremos Cristo agora não mais como Cordeiro misericordioso, mas o Cordeiro irado, que veio para julgar e decidir de uma vez por todas o destino dos ímpios e dos justos. Assim nos apresenta a palavra de Deus, tá? Então, Marcos capítulo 8, verso 18 também, eu quero que você anote esse texto aí, que tem a ver com o nosso assunto. Marcos capítulo 8, verso de número 18, assim diz: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais. Então, o texto aqui faz também referência justamente àqueles que têm olhos, mas não enxergam, né? A Bíblia diz claramente isso aqui, né? Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, não escuta, não obedece. Então, a fé como dom e aqueles que nasceram para receber essa fé como dom, eles passam a enxergar, passam a ouvir e a obedecer o que eles ouvem, certo? Então, quais são as evidências de que de fato a pessoa nasceu de novo, de que a pessoa tem essa fé bíblica como dom? Exatamente, elas veem, enxergam, elas escutam e obedecem a palavra de Deus. Não há como, irmãos, buscarmos outro tipo e outras fontes de evidência. A palavra de Deus ela é clara em nos mostrar quais são as evidências de que a pessoa de fato nasceu de novo, de que a pessoa de fato recebeu essa fé como dom da parte de Deus. A Bíblia apresenta claramente isso, né? E Jesus Cristo diz assim que pelos frutos vos conhecereis. Então a Bíblia está cheia de exemplos que podem ser aplicados às pessoas para analisarmos se no momento elas de fato nasceram de novo e se elas de fato têm realmente a fé como dom da parte de Deus. Claro que nós não estamos tratando de julgamento, não nos compete julgarmos uns aos outros, julgarmos as pessoas, mas a Bíblia claramente pelos frutos nós conheceremos. Então pode ser que até o momento tenha pessoas que estão demonstrando que não têm fruto de que possui esse dom, essa fé verdadeira que a Bíblia fala no momento. Mas eu e você não sabemos se ela é uma eleita de Deus. Então, se ela for eleita de Deus, no momento certo, no tempo de Deus, elas com certeza vão receber esse toque, o poder da palavra, vão se arrepender, vão receber essa fé como dom e passarão a evidenciar pelos seus frutos sua vida de obediência, de que de fato elas são portadoras dessa fé salvadora, ou dessa fé como dom da parte de Deus, a qual Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 evidencia, tá certo? Então nós vamos caminhar para o final da nossa conversa doutrinária essa noite, expondo para os irmãos aqui, para você que nos assiste, as características da fé genuína. Você guarda isso aí, certo? Quais são as características da fé genuína? Nós listamos algumas aqui, entre muitas outras que você pode observar na palavra de Deus. Acabamos de afirmar aqui para vocês, na nossa fala, que os frutos levam a identificar a pessoa. Certo? Os frutos. Que tipo de frutos as pessoas têm produzido? Então é uma coisa para a gente atentar. Somados a isso, nós queremos destacar aqui algumas características. Estamos caminhando para o final da nossa conversa doutrinária nessa noite de quinta-feira. Então, aguarde isso como característica. O seu nascedouro é a graça de Deus.
certo? Então, quem diz que tem essa fé genuína como dom de Deus, não pode esquecer de que a fonte é a graça de Deus. Então, você pode ler aí Atos capítulo 18, verso 27, você pode ler Romanos capítulo 10, versículo 27, e Atos 3, versos 16. Então, o nascedor, ou a fonte dessa fé como dom de Deus, é a graça de Deus. Não é a minha confissão positiva, não é a minha autoestima, não são as minhas boas obras, não é o que eu acho, nem o que o outro diz. Eu posso olhar para uma pessoa e achar que ela tem fé genuína, mas pode ser um engano meu, não sou eu quem otorgo, quem eu digo isso, quem diz isso. A fonte que ratifica a fé genuína e verdadeira é a graça de Deus. A Bíblia nos diz claramente isso. Esses textos aí você pode ter na sua mente para poder você identificar como sendo característica da fé genuína. A segunda característica é que ela exige conhecimento da palavra de Deus. Como é que você diz que tem uma fé genuína, mas sua fonte de crescimento não é a palavra de Deus? Certo? Você não sabe nem, não tem crescido constantemente no estudo, no aprendizado, até quem sabe cita alguns versículos atrapalhados, misturados, que não tem nada a ver, como por exemplo, Deus disse assim, faça por ti que eu te ajudarei. Não existe esse versículo na Bíblia. Entendeu? Então essa é uma citação pagã que nós ouvimos de muitas pessoas. Então, os cristãos têm o dever de continuar crescendo no estudo da palavra de Deus e crescendo em sabedoria e graça e alinhados com os ensinos da palavra de Deus. Quando Paulo se escreve sua carta ao seu filho na fé Timóteo, ele diz, olha, tenha cuidado com as histórias caducas e de velhas caducas, né? Com fábulas e muitas histórias, certo? Que não acrescentam nada, que trazem dúvidas. Cuidado com esse tipo de coisa. Então, Paulo adverte seu filho na fé, Timóteo, em relação a isso. Então, ela exige conhecimento da palavra de Deus e crescimento cada vez mais. Então, a fé genuína, irmãos, ela exige isso de mim e de você. A terceira coisa é que ela é guiada pela e para a verdade. Você pode ler aí, João 16, versos de 13 e 14, João 17, verso 3, e João 15, 26. Então, quem recebe a fé genuína no seu coração é uma pessoa que tem uma vida de crescimento na palavra. Ela é guiada pela verdade e para a verdade, que é Cristo Jesus. Então, são três características claras e evidentes, certo? Que a pessoa de fato recebeu a fé como dom de Deus. Para finalizar, eu quero citar aqui para os irmãos, certo? As operações da fé genuína. A fé genuína, irmãos, a qual a Bíblia fala, ela não é uma fé contemplativa, uma fé de monge. Uma fé que você fica lá isolada no seu mosteiro, certo? Desenvolvendo sua espiritualidade e tal, não está nem aí para o mundo pecador, para as coisas que acontecem na sociedade. E você está aí no seu lugar, no seu santuário pessoal, no seu mosteiro, cultivando sua santidade pessoal aí, né? E não está nem aí para o que está acontecendo no mundo. Então Deus não nos chamou para ter uma vida de monge, não, de forma alguma. Temos que estar plantados onde quer que estejamos, fazendo a diferença como cristãos. No meio empresarial, na escola, na vida de, de ambulante, de vendedor, seja lá o que for, qualquer área de trabalho das nossas vidas, trabalho legal que honre a Deus, honre as leis, tudo que é estipulado, com ordem e decência. Então nós temos que estar lá inseridos como cristãos, manifestando a nossa fé genuína, dando bom testemunho. Então ela não é uma fé contemplativa, mas a Bíblia nos diz que a fé genuína ela é operosa no meio que ela está. E aí nós lembramos os textos. 1 Tessalonicenses, quando Paulo escreve a sua carta àquela igreja, irmãos, nós observamos que Paulo elogia a operosidade da fé daqueles queridos irmãos, certo? Aquela fé era evidente, ela contagiava. Nossa, que coisa maravilhosa, a vida dos nossos irmãos da igreja da Tessalônica. Então a Bíblia nos fala
1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, depois você combina os versos de 7 a 9, Paulo vai falar ali da operosidade dessa fé genuína. A igreja trabalhando, envolvida, demonstrando uma fé viva, não uma fé isolada, contemplativa, de monge, não, mas uma fé que está lá no meio da sociedade, agindo, trabalhando, abençoando a vida do próximo, fazendo a diferença ali. Então a fé genuína, ela nos leva, irmãos, a termos essa operiosidade, esse convívio de bênção, de ajuda no meio que nós estamos convivendo. Outra coisa, nós encontramos também na igreja de Corinto, era uma igreja fruto do trabalho de Paulo. Paulo foi uma pessoa, apóstolo do Senhor, que ele trabalhou arduamente, plantando igrejas, anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Certo? Então Paulo tinha uma fé viva, ativa, envolvente, abençoadora, entendeu? Assim deve ser a nossa vida. A terceira é que ela nos ensina a abandonar aquilo que não convém. Então, quem tem fé genuína deve evidenciar de que a sua vida, dia após dia, continua sendo uma vida de abandono às coisas que não convêm, aos desejos da carne, às seduções do mundo, certo? E aos insuflos do diabo. Então, é uma vida de luta e de batalha, irmãos, para poder abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e que, de alguma forma, vem causar dúvida se de fato nós temos a fé genuína ou não. Então, vamos batalhar, irmãos, diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então você observa também que esse comportamento de abandonar o que não convém é um comportamento notório na igreja da Tessalônica. No capítulo 1, versículo 9, você pode observar isso. Outra coisa, Romanos capítulo 1, verso 8, nos fala que essa fé genuína, ela se espalha. Se espalha. Não há como esconder isso. Então as pessoas que genuinamente são crentes, que têm essa fé genuína que a palavra de Deus nos diz, é notório. As pessoas logo vão notar quem de fato tem a fé genuína e quem só diz de boca, mas na prática, no convívio, não demonstra isso. Para concluirmos, eu quero citar 4 coisas aqui importantes. A fé não pode ser desvinculada da visão, da cosmovisão bíblica do cristão. Certo? De forma alguma pode ser desvinculada. Por quê? Porque ela tem a ver com o nosso testemunho. Onde quer que nós estejamos, certo? As pessoas têm que notar que de fato nós temos uma fé o quê? Uma fé autêntica, genuína. Segundo, a nossa ética, irmãos. A ética do crente é diferente. Jamais nós podemos ter um comportamento indevido como crentes que nós somos. Se compramos, vamos pagar, né? Vamos ter cuidado com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser e de andar. O que as pessoas falam de mim e de você é importante. Eu devo avaliar tudo que eu escuto, e se eu for pego em uma situação de escândalo, de falta de ética cristã, eu tenho que pedir a Deus misericórdia, me confessar e dizer: Deus, me ajuda a melhorar. Eu não quero andar escandalizando o teu nome pelo meu comportamento e pela minha vida de uma ética falsa. Precisamos ter cuidado com isso. Terceira coisa, com a nossa forma de viver. Já falei isso aqui para os queridos irmãos. Romanos 1:17 e Gálatas 2:20 são textos que nós podemos observar que nos adverte sobre a nossa forma de viver. E por fim, a fé genuína, ela nos impulsiona ao crescimento. Olha que coisa boa, irmãos. Aí você pode ler esses textos aqui, ó. Mateus 13:23, você pode ler Atos 26:18 e você pode ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que são textos que nos impulsionam a crescermos na fé genuína que a palavra de Deus nos fala. Então, aqui fica a nossa conversa, nossas afirmações e nosso comentário sobre esse assunto chamado a fé genuína como dom de Deus, o qual nós usamos como texto, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vamos orar e pedir a direção de Deus e a bênção do Senhor para esse momento de conversa.
Queremos agradecer a Deus você ter estado conosco aqui nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, abençoe, Pai, a tua igreja, cada irmão e irmã que teve disposição de estar aqui acompanhando nossa fala bíblica doutrinária. Nos ajuda, Senhor, para que a nossa fala, a fala que vem trazer instrução para a nossa vida em relação à fé genuína, possa ser uma realidade em nossas vidas. Abençoe teu povo, nos dá uma noite abençoada na tua presença, Senhor. Cuida das famílias, da tua casa, da tua igreja. Abençoe os enfermos, Senhor. Nesta hora também eu quero lembrar da irmã Edith, a mãe da tua serva, irmã Denise. Ó Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Cuida de Dona Edith, Senhor. Abençoa teu servo, irmão Zé Matias. Abençoe meu sobrinho lá no Recife, que está se recuperando. Abençoe minha sogra também, Senhor, que está enferma esses dias. Ó Deus, que a tua bênção repouse sobre os nossos irmãos, amigos e parentes que estão enfermos. Guarda o teu povo. Nos ajuda, Senhor, para que saiamos logo desse momento de confinamento. Para a glória do teu nome, nos dá uma boa noite e abençoa o coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que tenhamos uma noite abençoada da parte de Deus. Tá bom? Deus guarde-nos sempre mais e mais e coloque nosso coração à disposição para estarmos ouvindo os ensinos, os comentários bíblicos e doutrinários da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe sua igreja e a todos vocês que puderam nos acompanhar nesse momento precioso. Uma boa noite.